Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, nós vamos hoje falar de um novo capítulo, certo? É o capítulo número 10, Arte e Estética, tá bom? Abra um livro aí de vocês na página 67, certo? Que o capítulo vai da página 67 a 71. Galera, eu acho esse capítulo ele muito bacana, ele muito peculiar, muito diferente. Por quê? Porque ele vem trazendo pra gente alguns questionamentos interessantes, certo? Então, assim, lembrando, antes da gente começar a nossa aula, tudo que a gente vai abordar nesse capítulo, certo? Tudo que a gente vai abordar nessa aula tem no livro de vocês. Eu só fiz uma abordagem mais direta, certo? Para que vocês não tenham dificuldade na compreensão, tá bom? O ideal é que isso fosse uma aula debatida, tá certo? Porque os conceitos que a gente vai trazer aqui para vocês, eles são conceitos muito individuais, né? Mas a partir do momento que a gente não tem essa oportunidade ainda, vamos nos atentar a esses aspectos, esses itens que a gente pontuou aí para falar para vocês nessa aula, tá certo? Vamos lá. Primeiro, é necessário que você esteja com o teu livro de artes aberto, tá certo? Livro de artes aberto, caneta, lápis e borracha. Por quê? Porque à medida que a gente for falando, vocês podem ir grifando, anotando alguma coisa que vocês acharem relevante, tá bom? Porque, lembrando, é um capítulo muito reflexivo, tá certo? A gente vai buscar o quê? A sua compreensão acerca desse universo todo que é a estética dentro da arte, de como a estética ela é tratada artisticamente, tá bom? Vamos lá, os itens que a gente vai abordar nessa aula são estética e arte, né? Os conceitos, por que a estética, como é que a estética ela é tratada pela arte, as categorias estéticas, né? Como é que a arte criou essas categorias para colocar suas obras, para julgar, para enquadrar essas obras, né? Dentro de padrões, tá? A gente vai levar em conta as mudanças culturais que fizeram com que os valores artísticos mudassem, tá? E a gente vai falar sobre os valores reais e ideais na estética. O que é real, o que é ideal, o que mudou no decorrer do tempo, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Por que a gente vai trazer esses conceitos para vocês? Como e por que esses conceitos eles são importantes para a arte? Vamos lá, vamos entender o que é estética, o que é que a gente entende como estética. Estética está diretamente relacionado aos padrões de beleza, né, aos padrões estéticos, aos padrões físicos, né, de determinadas culturas, pessoas, objetos, ok? Então a estética ela analisa todos esses valores, tá bom? O que é emocionante para você, o que é assustador para você, o que é feio, o que é belo, isso são valores relativos, tá certo? Então são conceitos que foram criados para valorização artística, tá bom? Então a estética ela abrange todo esse universo, beleza? Então a gente trouxe para vocês aí o Moulin Rouge, o cartaz que Toulouse-Lautrec fez para divulgar os espetáculos do Moulin Rouge, né? Lá em Paris, na França. Gente, Moulin Rouge era um salão de festas onde os homens iam para se divertir, né? Tinha muita música, tinha muita bebida, era um cabaré, né? O cabaré no sentido de o quê? De reunir muita alegria, de ter shows de mulheres que naquela época eram considerados shows impróprios, certo? Então, a classe artística se reunia no Moulin Rouge para quê? Para cantar, para dançar, para beber, certo? E outros tipos de divertimento, tá bom? Então, o Moulin Rouge ele ficou muito conhecido. Inclusive, tem até um filme muito bacana, um musical, que se vocês não assistiram, é bacana assistir. Eu não gosto de musical, mas eu fui assistir porque eu achei a construção do filme muito bacana, muito legal, tá certo? Enfim, o Toulouse-Lautrec, ele era um artista, né? Um artista que ele criou uma série de cartazes como esses aqui, certo? Evidenciando o nome do lugar, da sala, né?
aí falando o que é que ia acontecer. E esses personagens aqui, eles são inspirados em personagens reais. Essa mulher aqui, né, essa figura feminina era inspirada em uma mulher, em uma pessoa real, e esse homem aqui também é inspirado num dos frequentadores lá do cabaré, certo? Então, o que é que a gente tinha? A gente, claro, que o Toulouse-Lautrec, ele era um artista boêmio, frequentava a noite, né, de Paris, e ele conhecia muito esses lugares. Então, a arte dele foi muito apreciada, ele começou a produzir esses cartazes e ele foi trazendo as questões estéticas naquela época não eram tão apreciadas, certo? Tanto é que vocês podem ver a composição do cartaz, certo? São os desenhos muito, parece que livres, mas essas tendências, elas influenciaram muitos artistas dos dias atuais também. Então a gente tem o Toulouse-Lautrec como um grande influenciador da arte que a gente vê hoje em dia, principalmente nas artes gráficas. Beleza? Então a arte, a função dos cartazes nessa época, certo? Principalmente os cartazes de promoção, era o quê? Era informativa. Eles traziam uma referência estética que começou a se multiplicar, tá bom? Então vamos guardando isso daí. Aí, Érica, como é que eu posso mensurar o valor estético de uma obra de arte? O que é mensurar? É dar valor, né? Ou como é que eu posso dizer que uma obra é mais ou menos valorosa, certo? Então tem uma série de características que nós precisamos avaliar, né? Principalmente na arte, tá bom? Então vamos fazer só um comparativo. Por exemplo, você tem algumas regras na indústria da moda, principalmente, que é uma indústria que trabalha muito com o visual, né? Você tem os padrões estéticos que são necessários para as pessoas serem inseridas, certo? Elas precisam seguir esses padrões para poder estar dentro dessa indústria. Por exemplo, a gente tem a indústria da moda das passarelas, que tem um biotipo de mulheres e de homens que precisa ser seguido, né? Então, inclusive, as mulheres são muito massacradas nessa indústria, né? Porque agora está mudando um pouco para aceitar umas mulheres de um padrão diferente do que lá está, que são aquelas mulheres muito altas e magérrimas, né? Então, assim, a indústria da passarela, ela tem esses padrões, ela busca essas pessoas para desfilarem, né, para posarem, tudo, para representarem nomes famosos da moda. Percebem? Então, na televisão também a gente tem alguns padrões que eles buscam, né? Alguns padrões que você tem que se encaixar para poder entrar ali, tá bom? Na indústria dos cosméticos, das mulheres que são modelos, dos homens que são modelos de rosto, percebe? Então, tudo a gente tem padrões, tá? Então, esses padrões são esses lugares que estetizam, né? Esses lugares que colocam esses padrões para as pessoas seguirem. Beleza? Então, com a arte é uma parte da arte que a gente está falando, mas nessa questão estética e arte, é muito importante você saber que os críticos de arte, eles não olham para um quadro e dizem, a partir do seu conceito pessoal. Não, tá bom? Eles seguem uma série de conceitos aí que a gente vai ver mais pra frente. Eu coloquei aqui a ficha técnica, tá? Desse cartaz do Toulouse-Lautrec, tá bom? Ele se encontra lá no Museu d'Orsay, Paris-France. Tá bom, gente? Vamos lá para frente. Como mensurar o valor de uma obra de arte? O que é que a gente estava falando ali atrás, certo? O que foi que a gente disse? Vamos lá. Existem três padrões aí, certo? De categorização. O padrão estético, o visual e o subjetivo. O estético tem a ver com a forma, o visual tem a ver com o jeito que você encara, com a composição de cores e tudo. E o subjetivo tem a ver com o que você sente com aquilo que você recebe, com aquela informação que você recebe. Ok? Então a gente tem uma base teórica. A base teórica é o quê? Objetiva, subjetiva e mista. A base objetiva é o quê? Julga a obra a partir de conceitos técnicos, visuais, simetria, contorno, harmonia, tá certo? A base subjetiva, análise a partir do afeto gerado pelo sujeito,
há sentimento na obra. O que foi que o artista ele quis passar para a gente? No caso, lá do cartaz do Moulin Rouge, existia o quê? Existia uma incitação a que é o divertimento, certo? Então, toda obra tem a base objetiva, subjetiva e a mista, certo? Que é o quê? A junção das duas categorias que a gente falou, certo? Da objetiva e da subjetiva. Beleza? Então, toda avaliação de uma obra de arte, pessoal, ocorre a partir da relação entre forma e conteúdo. Todo julgamento que se faz a uma obra de arte, a uma obra artística, ela tem essa junção de forma e conteúdo. O que é que ela traz? Qual é a forma dela? O que conceitos ela traz aí, certo? Beleza? Tudo bem? Vamos para frente. Aí a gente tem ainda na mensuração, né, o constante dilema entre o real e o ideal. O que é real? O que é que aquela obra trouxe de real que eu gostei tanto, né? Mas o que será que não está fora dos padrões? Não, certo? Essa vai do tipo de obra que a gente vai analisar. As categorias estéticas, elas surgiram para quê? Para exatamente encaixar coisas que pareciam muito subjetivas, características que pareciam muito subjetivas. Por exemplo, como eu disse, o que é para você algo emocionante? O que é algo assustador? O que é algo feio? O que é algo belo? Né? Então, são questões que a gente sabe mensurar a partir do conteúdo que a gente traz, da bagagem que a gente traz. Percebe? Então, mas na arte, eles categorizam assim, existem essas 6 categorias, o belo, o feio, o sublime, o trágico, o cômico e o grotesco. Essas categorias, elas estão interligadas aos nossos sentimentos, aos nossos padrões, certo? Que foram construídos no decorrer da história, beleza? Então, assim, lembrando que os valores mudam de acordo com a evolução da sociedade, certo? Vamos lá, como assim? O que é belo, o que é considerado belo hoje em dia, há muitos anos não era. Percebam, existiam alguns pintores que antigamente eles evidenciavam as mulheres rechonchudas, né? As mulheres gordinhas, certo? E eles colocavam isso nos quadros. Esse conceito ele foi passando de época, ele foi se modificando, tá certo? Então a gente pode lembrar da Grécia Antiga. Quais eram os valores que eles tinham lá? Eles cultuavam mais o quê? A nudez, o corpo musculoso, o corpo masculino era muito evidenciado, o nu era muito evidenciado. Beleza? Esses conceitos eles foram mudando de geração histórica, tá bom? Historicamente eles foram mudados e cada época tem o seu jeito de lidar com essas categorias estéticas, beleza? Então, assim, as marcas estéticas são características de cada época que refletem nos modelos de arte produzidos, certo? Então, tudo que a sociedade ela acha interessante agora, ela pode não achar daqui a 5 anos. Então, esses padrões estéticos de beleza vão variar, tá certo? Ok? Tudo bem? A gente tem aí, por exemplo, vamos lá, falar da categoria do belo. O que é belo, certo? O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, né, que é essa figura que vocês veem aí, uma obra que traz muita clareza, muita limpidez, né, muita delicadeza, certo? E o próprio nome, o Nascimento de Vênus, ele remete a gente a uma coisa bela, uma coisa pura, certo? Então, assim, ele traz essa categoria, ela traz pra gente o quê? A associação de perfeição, do divino, algo maravilhoso, certo? Então, lembrando que os valores são alterados de acordo com a época histórica e os parâmetros de comparação, tá certo? Então, a gente tem esse nascimento de Vênus aí como representação do belo, de uma época, ok? Mas esteticamente aceito, certo? Então a gente vai agora para o feio. O que é o feio?
Érica, mesma coisa. O feio pra mim pode ser, é diferente do feio que é pra você. Da imagem do feio que é pra você, que é diferente da imagem que o feio, do feio pra, enfim, pra outra pessoa que não esteja inserido no mesmo ambiente que eu. Lógico, porque os nossos valores são diferentes, percebe? Apesar de nós estarmos vivendo num tempo, ao mesmo tempo, certo? Na mesma época histórica, no mesmo contexto histórico. Vamos lá, vamos analisar. A Mulher que Chora de Pablo Picasso é uma representação que para muitos pode chegar assim, vixe, que coisa feia, né? É uma simetria, é fora de simetria, tem muitas cores, traz um sentimento estranho, né? Esteticamente, ele pode causar uma estranheza, certo? Mas os valores artísticos, a categoria a que ele se enquadra do feio, ele tem um propósito. O artista ele não criou esse quadro à toa, percebem? Então, assim, o feio é apenas uma outra forma de mostrar uma informação a partir de categorias estéticas, né? Então, bota aí a valoração. O que é feio para mim pode não ser feio para você, certo? E vice-versa. Beleza? Então, mais uma vez, os valores alterados de acordo com a época histórica e os parâmetros de comparação. A gente tem aí, pessoal, o sublime. O sublime, o que é o sublime? É aquela coisa que a gente olha e vê assim, puxa vida, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. E alguns momentos da natureza, o contato que a gente tem com a natureza remete muito isso, né? Desperta muito essas questões, né? Então, assim, a gente tem o pôr do sol, por exemplo. Se você está numa praia, você está num lugar que permite você a vislumbrar aquele pôr do sol maravilhoso, você fica, poxa vida, que coisa fantástica, né? Se vocês nunca fizeram isso, façam, porque é muito bom, é muito bom. É um contato que você tem ali com algo que você não sabe explicar, certo? É um contato mesmo com o desconhecido, ok? Remete à ordem do infinito, o que a gente não pode compreender, que não existe compreensão, você só contempla. Beleza? Aí a gente tem o quê? O trágico. Eu separei aqui esse quadro, A Balsa da Medusa, de Theodore Géricault, né, que é uma reprodução na internet, que remete a uma grande tragédia, certo? O artista ele se inspirou em fatos reais de algumas pessoas que sobreviveram a um naufrágio, né? E essas pessoas estavam numa jangada. Essa jangada, e muitos passaram muitos dias à deriva, né? E começaram a promover, com fome, com sede, né? E começaram a. Teve episódios de canibalismo, de morte, enfim, certo? Então, realmente é algo muito trágico, né? O que existe na humanidade, né? Existe, sempre existiu, infelizmente, certo? A gente tira aí os episódios que aconteceram agora com essa pandemia, né? Que está acontecendo, e muitas pessoas em um país aí que acabaram morrendo e se amontoando nas calçadas. É muito trágico, certo? É muito trágico. Então, assim, desculpa a intervenção, mas eu tinha que colocar, tá? Apresenta um aspecto dramático misturado ao desprazer ao visualizar a obra, né? É angustiante, é muito angustiante. Ninguém gosta de ver o trágico, né? Aquela coisa destroçada. Ninguém gosta, certo? Causa uma angústia. Ok? Tudo bem? A gente tem aí agora o cômico. O que é o cômico? É aquilo que provoca a alegria, que provoca o riso, certo? Eu tirei aqui os trapalhões, mas a gente tem outros aí, certo? A gente tem muitos humoristas hoje em dia, mas os trapalhões é um grupo clássico da história do Brasil, certo? Da comédia do Brasil. Então, ele existe, esse aspecto, ele existe justamente para provocar o riso, né? Para provocar o desopilar do fígado, como a gente fala, certo? E a gente tem, por último, o grotesco. O grotesco, muita gente confunde com o trágico, né? Com o feio, aquela coisa assim. Os dois, o grotesco e o trágico, eles são assustadores, né? Eles são assustadores porque nos trazem sentimentos ruins, sentimentos negativos, né? Mas aí, ó, prestem atenção. A gente tem as gárgulas da Catedral de Notre Dame, lá
né, em Paris, a gente vê aí o que? As gárgulas, elas foram construídas para servirem de figuras amedrontadoras àqueles que não seguissem as normas da igreja. Certo? As gárgulas, elas observam, elas estão lá em cima observando todos. É como se fosse... Percebam aí, na época que essas gárgulas elas foram construídas, a pressão da igreja era muito grande, né? As questões de céu e inferno eram muito presentes na sociedade. Então as gárgulas elas estavam ali para observar vocês, eram como se fossem vigilantes, certo? Então o grotesco é isso, que causa o estranhamento, a irrealidade, algo irreal, mas que no entanto está presente também no nosso imaginário, no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Tudo bem? Claro que a gente passou, né, muito rapidamente por esses conceitos, mas são conceitos que vocês precisam refletir sobre. Essas categorias estéticas, elas existem para que a gente possa dar valor à arte, né? A gente possa mensurar, a gente possa classificar as obras de arte, tá bom? Esteticamente falando. Beleza? Lembrando que a partir dos nossos sentimentos, tá? A partir do que a gente traz como valores, a gente pode olhar para uma obra de arte e classificá-la. Aí é que tá. Todas as vezes você pode se perguntar assim, Érica, eu não entendo como é que aquelas pessoas ficam paradas nos museus de arte olhando, os críticos ficam olhando para aqueles quadros que não tem nada a ver. Eles estão classificando esteticamente, certo? Eles estão dando a valoração estética para essas obras artísticas, beleza? Então, gente, ó, a gente encerrou a nossa aula de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu gosto muito de falar desse aspecto porque é um aspecto que leva muito à nossa reflexão. Tá certo? A arte em si é assim, tá bom? Então, lembretes importantes. Acessem o portal Avassai, façam as atividades, não percam os prazos de atividade, tá certo? Verifique a agenda Edu diariamente, tá bom? E acompanhe as nossas lives para tirar as dúvidas eventuais que possam ter ficado no decorrer da nossa explicação. Beleza, pessoal? Tá bom? Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado mais uma vez e a gente se vê logo, logo. Cuidem-se, tá bom?